Oi gente, nesse vídeo a gente vai comparar o quanto algumas suculentas minhas mudaram nesse verão. Bom, já fazem alguns dias, na verdade, né, que o verão acabou, então eu quis trazer esse comparativo aqui pra gente comparar mesmo como que algumas suculentas estão depois aí desse verão, que não foi um verão nada fácil por aqui. O verão acabou aí dia 20, e aí começou o outono, que pra mim é uma das melhores estações com as suculentas. Vamos ver como que vai ser esse ano, porque é o meu primeiro outono com tantas suculentas assim. Mas aqui na minha região o outono é bem mais tranquilo que o verão. Faz um pouquinho mais de frio, não chove tanto, as suculentas ficam bem mais coloridinhas. Então, tô passando aí um pouquinho, dando uma visão geral das suculentas para vocês verem mais ou menos como que elas estão. Mas nesse vídeo eu vou falar de algumas suculentas específicas. Vocês já sabem aqui no canal que o verão não foi nada fácil para mim. Choveu aí praticamente 20 dias lá em janeiro, o sol sumiu. Suculenta estiolou, suculenta fungou, perdi algumas suculentas também. Mas faz parte do cultivo de suculentas, né? Na verdade, é até algo a ser levado em consideração, porque se não fossem esses dias aí sem sol, que algumas suculentas começaram a estiolar, elas com certeza teriam se desenvolvido bem mais, mas elas estão ficando mais bonitas agora e vão ficar mais ainda agora no outono, assim eu espero. Mas a primeira suculenta que eu separei é a Echeveria Fantastic Fountain, que estava assim lá no mês de dezembro. Estava bem compacta, coloridinha. Vocês vão perceber que ela não mudou muita coisa. Ela deu uma estioladinha, na verdade. E aí, se vocês repararem bem no miolinho dela, o miolo tá crescendo compacto novamente. Tá até meio esquisitinho, mas com o tempo ele vai se acertando. Essa minha Echeveria Fantastic Fountain já deu aí acho que 2 hastes florais também. Então ela ficou um pouquinho mais fraquinha. Mas ela tá se recuperando e esse miolinho tá nascendo bem bonitinho. Além dessa Echeveria Fantastic Fountain, eu tenho essa mudinha aqui plantada na latinha que tá uma gracinha também. Daqui a pouco tá até maior que essa minha Fantastic Fountain aqui, que foi a Fantastic Fountain que eu comprei pela internet. Essa da latinha eu fiz por decapitação. Eu e a minha mania de decapitar suculentas, né, assim que elas chegam. Mas olha só aqui pra vocês verem. O caule da Echeveria Fantastic Fountain tem mais algumas mudinhas, né? Tem outras mudas nesse berçário também. Mas tenho aqui mais 3 mudinhas de Fantastic Fountain. Eu tô pensando aí se eu corto elas daqui, se eu planto nas latinhas. Eu tô adorando plantar suculentas nas latinhas. Fica muito legal. E eu achei uma suculenta muito tranquila até agora. Até a folhinha dela já brotou por aqui. Então, tô adorando aí a Echeveria Fantastic Fountain. E comparando ela aí lá no começo do verão com agora aqui no começo do outono, ela estava plantada no vasinho número 9 e agora está no vasinho número 11. Mas como eu falei, ela estiolou um pouquinho, mas aos poucos ela vai se acertando. Então essa daqui foi a primeira suculenta que eu separei para mostrar para vocês. A próxima suculenta é essa daqui, que é a Echeveria Ruta. Também estava plantada aí no vasinho número 9, essa aqui eu ganhei de brinde numa comprinha que eu fiz pela internet, que eu comprei algumas suculentas. E agora ela está plantada nesse vasinho aqui, quadrado. Ela não se desenvolveu muito, não cresceu absurdamente, mas ela já cresceu um pouquinho assim, tá? Aqui nesse vasinho quadrado com forração, com pedrinhas de forração, que eu achei que ficou uma gracinha. E ela tá muito fofa mesmo. Comparando assim, ó, dá pra vocês verem mais ou menos. Como eu falei, não cresceu absurdamente, mas dá pra ver pelo tamanho das folhinhas e a quantidade de folhas que ela se desenvolveu bem também. Essa daqui foi uma suculenta que não sofreu nada e não estiolou nem um pouquinho nesses dias aí sem sol. Ela continua perfeita. Diferente da próxima suculenta, que é a Echeveria Runione Topsy Turvy, que foi uma das suculentas que mais estiolou. Se a gente comparar aí a foto dela lá no comecinho do verão, olha como ela tava com bastante pruína, bem compacta, tava bem branquinha. Já tinha, né, essa quantidade toda de mudinhas. Dá pra ver que ela se desenvolveu bem, mas ela sentiu esses dias aí sem sal. Mas tá se recuperando também. Ela cresceu, essas mudinhas cresceram mais um pouquinho. Eu tenho até que mudar aí o substrato.
mas não sei se eu vou ter coragem de mexer nessas mudinhas. Ela deu aí 2 hastes florais também, então a Topsy-Turvy se desenvolveu aí nesse período, mas estiolou um pouquinho, ficou um pouquinho sentida. Logo, logo ela se recupera também. A próxima é essa daqui, que tá plantada nesse vasinho aqui de barro, que tá muito linda, é a Echeveria Mystery. Essa aqui é outra suculenta que não sentiu aí nada desses dias que o sol sumiu, ela só perdeu um pouquinho da coloração, que ela tava com essa coloração das bordas bem mais evidente. Tava plantada num vasinho menor também, ela tava plantada no vaso número 9 ou número 11, se eu não me engano, e agora ela tá plantada aqui nessa cuia de barro. Não se desenvolveu muito, mas também não estiolou. A próxima é essa suculenta aqui, plantada nessa caneca que aparece direto aqui nos vídeos, que é essa mudinha aqui de Echeveria Cichifocumiyama, que essa daqui já foi uma mudinha que se desenvolveu mais durante esse período. Eu até tava com medo de perder ela, porque ela passou praticamente esse tempo todo aí no tempo, ficou aí tomando sol quando tinha e chuva direto no tempo. E aí, se a gente for comparar, dá pra ver que eu acho que ela foi uma das que mais se desenvolveu aí nesse período, lá de dezembro pra cá. Lá em dezembro, a única diferença é que ela estava bem mais colorida, mas no geral a maioria das suculentas estava mais colorida mesmo lá em dezembro, porque foi antes de eu me mudar. Na outra casa elas ficavam cobertas, não tomavam chuva de jeito nenhum, e aqui elas ficam mais no tempo mesmo. Então a Echeveria Cichifocumiyama eu achei que se desenvolveu aí bem, e ela tá uma gracinha nessa caneca. Eu adoro essa suculenta, adoro essas pontinhas dela. Essa aqui tá até com várias folhinhas secas aqui embaixo, pra vocês verem que ela tá ficando lá no tempo mesmo, não tô nem mexendo nela. E aí, fora essa Echeveria Cichifocumiyama, tenho essa outra aqui, plantada nessa latinha amarela, que na verdade é a mãe dessa que tá plantada na caneca, só que eu tinha decapitado ela e plantei nessa latinha amarela, mas também tá ficando muito bonitinha. E ela tá crescendo tanto que eu acho que eu vou ter que daqui a pouco tirar ela dessa latinha já. Mas olha só, acho que vocês até conseguem ver a diferença da coloração entre uma e outra. Essa da latinha amarela tá ficando aqui mais protegida. Eu tô adaptando ela ao sol novamente agora, porque ela tava decapitada. Mas essa da caneca fica aí no sol pleno, no tempo. A próxima suculenta é a Echeveria Crispate Beauty, que é uma suculenta que demora um pouquinho mais para se desenvolver, né? Eu acho o crescimento dela bem mais lentinho, mas se a gente for comparar lá no começo do verão, com agora no começo do outono também, ela se desenvolveu um pouquinho, sim. Como eu falei, a maioria das suculentas estavam aí mais coloridinhas, mais estressadas, mas era por conta aí que elas não tomavam chuva aí praticamente de jeito nenhum. E lá na outra casa batia bem mais sol, tinha bem mais claridade do que aqui. Mas, olha só, vocês conseguem ver que ela já se desenvolveu um pouquinho, sim? Dá pra ver aí o quanto ela se desenvolveu se a gente reparar aí na quantidade de espaço aí no espaço entre as folhas dela e a bordinha do vaso, que é o mesmo vasinho ainda, eu só troquei o substrato dela e coloquei essas pedrinhas aí de forração e eu achei que evidenciou muito mais ela. Só falta ela ficar agora bem estressadinha. Ela tava quase que rosa lá quando começou o verão. Vamos ver se ela vai ficar mais estressadinha agora com o frio do outono, que deixa as suculentas lindas, lindas. A próxima suculenta, ó, essa daqui que até hoje eu não confirmei ainda a identificação dela, mas dá pra ver que ela se desenvolveu pra caramba também. Não tá mais tão colorida assim, não foi uma suculenta que estiolou aí nesses meses, mas ela perdeu essa coloração bem intensa que tava. Ela ainda tá plantada aí no mesmo vasinho de barro, mas assim como a Crispate, dá pra ver o quanto ela cresceu, quanto ela se desenvolveu, reparando aí no tamanho das folhas, sem contar as mudinhas aqui embaixo, ó, tem várias mudinhas aqui embaixo, e eu acho que ela vai ficar muito bonita, bem colorida agora, no frio do outono, não vejo a hora. Então essa daqui foi mais uma suculenta, e a próxima que eu separei foi a Graptoveria Milky Way, que tá plantada aqui também no mesmo vasinho que ela estava plantada lá no comecinho do verão. Então, a diferença é que eu não troquei o substrato dela, ela tá num substrato bem ruinzinho, já é bem antigo esse substrato,
mas se for comparar, dá pra ver que ela se desenvolveu também. Eu particularmente prefiro ela menorzinha, assim, bem compacta e coloridinha, que nem ela tava, mas não significa que ela esteja feia, né? Elas se desenvolveram bem. Como eu falei, o substrato não ajuda muito. Eu andei tirando algumas mudinhas daqui também, então era pra esse vasinho estar mais cheio ainda. É um vaso pequeno também, então elas não crescem tanto assim. Se eu, se eu plantar ela numa cuia maior, com substrato melhor e adubar, ela vai tomar conta da cuia. Mas esse aqui é o meu vasinho de Milky Way. Todas essas mudinhas menorzinhas aqui em volta são mudinhas que eu fiz por folhinhas da haste floral dela, que brotam todas. As folhas são bem pequenininhas, mas todas brotam. E eu não vejo a hora dessas aqui ficarem bem coloridinhas, que nem elas estavam antes de começar o verão, bem compactas. Então essa foi a Graptoveria Milky Way. E agora, voltando então para as Echeverias, uma que eu fico aí no impasse, porque às vezes eu acho que ela se desenvolveu, às vezes eu acho que não se desenvolveu nada, que é a Echeveria Lola. E para mim dá um desafio o cultivo da Echeveria Lola, mas essa daqui ainda tá viva, pelo menos. Olha só, se a gente comparar, aqui era como ela estava lá no comecinho do verão. Ela chegou aqui para mim dia 17 e o verão começou dia 21. E aí eu tive que adaptar ela por aqui, decapitei ela, perdi o caule, e aí o sol sumiu. E aí eu tive que adaptar de novo ao sol. Mas se a gente for comparar com como ela está hoje em dia, claramente dá pra ver que o miolinho dela tá muito mais bonitinho, tá aí no formato de rosetinha mesmo. Mas eu não consigo perceber, diferenciar se ela cresceu tanto assim. Eu acho que as folhinhas estão um pouquinho maiores, né? Não foi uma mudança muito drástica aí. Mas ainda não desisti do meu arranjo de lolas, que um dia eu terei. E quem sabe essa daqui não fica grandona. Tô cuidando aí dela. Não é uma suculenta de tão fácil cultivo pra mim, mas eu sigo tentando. E a próxima é a Echeveria Linda Jean, que até então tem sido uma suculenta de fácil cultivo pra mim. De muito fácil cultivo. Essa daqui tá toda manchadinha de branco, porque eu tô fazendo alguns testes aí nela com terra de diatomáceas. Mas olha só, lá no comecinho do verão ela estava assim. Se eu não me engano, eu tinha acabado de comprar ela no Garden. Foi uma suculenta que eu já comprei grande, né? Geralmente eu compro aí menorzinha. E ela demorou um pouquinho para se adaptar por aqui, sofreu um pouquinho. Ela perdeu bastante folha assim de baixo, mas aí se a gente for comparar, ela tá com a coloração mais bonita. O miolinho dela tá muito mais bem definido, né? Ela tá mais compacta. Mas era para ela estar maior, mas como eu falei, ela perdeu muitas folhas aí de baixo até ela se adaptar. Tomou chuva aí, ficou uma parte aí desse verão no tempo, quase que morreu e aí se recuperou depois disso. Mas até então tem sido uma suculenta de fácil cultivo. E ela já tá ficando com a coloração bonita, assim como algumas outras suculentas, né? O outono acabou de começar e algumas suculentas já estão ficando aí com a coloração bem intensa. E eu acredito que essa Linda Jean vai ficar mais colorida ainda do que isso daqui. E a próxima, então, mais uma suculenta plantada em um vasinho de barro. Essa daqui tá nesse vaso há pouquinho tempo, eu plantei ela recentemente, acho que não tem nem um mês. Mas é a Echeveria colorata, que lembra a Echeveria beatrice, Echeveria chihuahuensis. Essa minha aqui tava ficando linda. Aconteceu que semana passada ela acabou queimando aqui. Fez um solzão bem forte, né? Eu falo que aqui ou é 8, 80, ou é 20 dias aí sem sol. E aí do nada vem 3, 4, 5 dias de sol aí na casa dos 35 graus. E aí não tem suculenta que aguente. E essa aqui acabou queimando um pouquinho, mas não foi o miolo. Então logo logo ela se recupera. Foi uma queimadurinha aí em algumas folhinhas só. Mas olha que linda que tá as pontinhas aqui dela. Ela tava num vasinho menor, né, antes de começar o verão. Quando começou o verão, ela tava num vasinho menor. Agora eu plantei nesse vasinho aqui de barro. E desde que eu plantei ela aqui nesse vasinho de barro, ela tá indo super bem. Tá ficando aí muito bonitinha. Ela estava plantada exatamente nesse vasinho aqui quadrado. Era um vasinho menor, mas estava plantada num substrato diferente também. Ela ficou aí no tempo uma boa parte aí do verão também. E acabou perdendo algumas folhinhas de baixo.
E a próxima suculenta, próxima Echeveria Raffine, que foi uma suculenta que eu quase perdi nesse verão, chegou bem perto de eu perder ela. O miolinho dela acabou fungando e aí ficou bem feinho mesmo, agora ela tá se recuperando aí aos poucos. Nessa foto aqui foi antes de acontecer o que aconteceu com ela. É que já fazia um tempinho que ela tinha chegado, já tinha decapitado, já tinha soltado as raízes, já tinha plantado ela no substrato. Mas depois disso o miolinho dela fungou, ela ficou bem feinha, ficou desidratada. Eu tinha perdido até as esperanças já com ela, mas aí eu meio que esqueci ela no tempo. Ela tomou umas chuvinhas e aí se recuperou. Agora tá ficando bonitinha de novo, tá ficando com as folhinhas mais gordinhas ainda do que quando ela chegou aqui pra mim. E aí outra suculenta que eu andei bem pertinho de perder nesse verão foi essa Echeveria paniculata aqui, que comparando assim lado a lado, como ela tava lá no começo do verão e como ela tá agora no começo do outono, de cara eu acho que foi uma das suculentas que mais se desenvolveu e era pra ela estar bem maior do que isso aí, mas ela fungou, ela apareceu aquele fungo chato de olho negro nela e eu quase perdi essa Echeveria paniculata, ela perdeu muitas, mas muitas folhas mesmo de baixo. Ela ficou bem feinha, ela já se recuperou, mas ela ficou bem feinha por um tempo. E agora ela tá se recuperando, tá ficando grandinha de novo, mas ela perdeu muitas folhas mesmo. Eu até pensei que eu fosse perder ela. Teve uma época que ela ficou desidratada também, e aí eu deixei ela no tempo. Depois que eu deixei ela no tempo, que ela pegou esse fungo e aí quase morreu, mas tá aqui viva pra contar a história. E aí tem várias mudinhas, ó, aqui embaixo que eu não tirei, tem essas 3 aqui maiores. E fora as mudinhas bem pequenininhas que estão ali pertinho do caule. Mas então, a Echeveria paniculata foi mais uma suculenta que eu pensei que ia perder nesse verão. E não perdi. Acho que daria até um vídeo mostrando as suculentas que eu quase perdi. Mas indo então agora para a última suculenta que eu separei para mostrar para vocês. Esta aqui também se desenvolveu muito, é a Echeveria caranculata. E eu não sei se vai dar pra vocês terem noção por vídeo. Nessa foto da esquerda, ela já tava bem diferente de quando eu ganhei ela. Ela tava quase sem verrugas quando eu ganhei ela. E agora, né, atualmente, ela tá muito grande comparado com quando eu ganhei ela. E ela vai ficar ainda maior do que isso. Daqui a um tempo eu acho que as verrugas dela já vão estar bem maiores também. Mas eu já tô achando ela linda demais. Quem diria, né? Eu que não era muito fã de suculentas com carúnculas, suculentas com verrugas, achando bonito. Mas pra tudo tem seu tempo. Essa Echeveria carunculata tá muito bonita. Tá plantada aqui nesse arranjo, nesse vaso de barro quebrado, que eu achei que deu super certo com ela e com as plantinhas que eu plantei aqui. E eu acho que ela vai ficar mais coloridinha agora, ela tá bem verde, né? Mas acho que ela vai ficar mais coloridinha agora nesse outono e inverno. Ela tá com o caule até um pouquinho comprido, tava pensando se eu decapitava ela ou não, porque eu só tenho ela. Se eu perder já era, mas não tive coragem ainda de cortar ela. Mas então essas foram as suculentas que eu separei para comparar aqui com vocês em vídeo. O quanto elas mudaram. Como eu falei, não foi um verão muito fácil por aqui. Espero que esse outono seja mais de boa. Vamos ver como que as suculentas vão ficar daqui até o mês de junho. Vamos ver aí se elas vão ficar compactas e coloridas novamente. Espero que o sol não suma aí por 20 dias e fique 20 dias chovendo de novo, porque foi complicado. Mas vou ficando por aqui então. Me conta como que as suculentas estão por aí, se elas já estão ficando coloridinhas também. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.